Bora falar de futebol, bora falar da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 2-0 no Maracanã, partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e que pra mim tem um desenho muito claro. Um time entrou em campo como se estivesse em desvantagem na partida decisiva de uma final de campeonato e, claro, tentasse buscar esse resultado a todo custo. O outro time entrou em campo como se disputasse um jogo de pontos corridos, no qual acabou tendo um jogador expulso logo no começo, e aí resolveu abdicar completamente de tentar atacar e tentou no máximo segurar um empate. A questão é que nenhum desses dois times viviam essa situação. Os dois times estão no início de oitavas de final de Copa do Brasil. Tá muito claro qual é o Flamengo e qual é o Palmeiras nessa história, né? E aí, claro que a gente tem que analisar a escalação que o Abel Ferreira colocou em campo, o efeito disso, e naturalmente algumas declarações que também vieram após o jogo, tá? Antes, eu vou trazer aqui para quem está chegando agora a minha apresentação. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Fique super à vontade para se inscrever no canal, vou ficar muito contente, tem muita gente chegando. Já ativa o sininho, 7 da manhã todo dia tem um vídeo novo com uma análise relevante para você. Aliás, já clica no botão de like que tem aqui embaixo, joinha, que é muito importante para o YouTube espalhar o vídeo para mais gente. E também clica no botão de hype, ferramenta nova que o YouTube está testando e que também dá uma moral para o trabalho. Evidentemente que eu espero um comentário seu aqui embaixo, logo após o final do vídeo, sempre em alto nível. Maravilha? Bora lá para o tema do vídeo? Bom, a postura ficou muito evidente, né? Quando a gente olha, e eu vou entrar na escalação do Abel, mas quando a gente olha a postura das duas equipes, fica muito claro que um time estava num espírito competitivo muito maior que o outro. E, naturalmente, quando se descaracteriza um time, também se gera uma desconfiança dentro do próprio time. O técnico Abel Ferreira, que é muito vencedor, multicampeão, um cara que já trabalhou em diversos sistemas com diversas peças e ganhou de várias formas no Palmeiras, ele, nesse momento, tem se perdido. Contra o Fortaleza, por exemplo, vou puxar um jogo anterior, o técnico Abel Ferreira descaracterizou o time e o Palmeiras, naquele momento, viveu um jogo terrível, um dos piores da temporada, sem dúvida. Perdeu por 3-0 e poderia ter sido mais no Castelão, com uma descaracterização do que vinha sendo utilizado. Contra o Flamengo, o técnico Abel Ferreira descaracterizou bastante, um time que já não vinha num bom momento, e aí evidentemente que mudanças elas são necessárias, mas quando você muda demais diante de uma equipe que vem embalada como o Flamengo, você arrisca muito não conseguir encaixar o jogo. E veja só, ele optou por sacar os pontas que dariam velocidade, dariam transição a um time que fatalmente não teria tanta posse de bola dentro do Maracanã e povoou o meio-campo para congestionar a criação de um time que tem muito jogo pelos lados do campo. Então, ele coloca, inclusive dos lados do campo, o técnico Abel Ferreira, dois laterais que não vinham sendo muito utilizados. Giai, que fez a sua estreia de fato como titular diante do Vitória no último jogo, não está habituado ao sistema ou ao esquema. E do outro lado, Caio Paulista, que faz um ano muito abaixo, muito ruim. Enquanto o seu substituto, na verdade, o seu titular, o Vanderlan, faz uma boa partida. Do lado direito, o Mike faz uma boa partida, não. Faz um bom ano depois que o Piquerez se machucou. Enquanto do lado direito, o Mike ficou no banco de reserva, sendo que o Mike é o melhor lateral do Palmeiras e está muito habituado a jogos grandes e também, evidentemente, a fazer a lateral do campo. Então, duas escolhas também bastante questionáveis. Quando a gente olha para o momento em que ele saca os pontas e ele povoa o meio-campo, ele coloca o Rios como jogador de lado de campo, coloca o Felipe Anderson como jogador de outro lado de campo, só que o lado esquerdo, e sem a companhia de alguém que ultrapassasse, porque o Caio pouco passou para ajudar o Felipe como o Vanderlan passa. E mesmo assim, o Felipe, que está se adaptando a uma nova posição do lado esquerdo, já que ele nos últimos 3 anos fez o lado direito, embora tenha muita cultura tática, é natural que tenha de se readaptar para fazer aquela função, ele não só está se readaptando àquele lado do campo, como a mudança de sistema mudou a dinâmica daquele lado porque não tinha quem jogasse com ele ultrapassando. O Rios atuando pelo lado direito e por dentro o Veiga com o apoio de Zé Rafael e Aníbal, e o Rony isolado na frente. Dito isso,
é uma equipe que poderia funcionar. Você tem Veiga no time, você tem Felipe Anderson no time, você tem Aníbal Moreno, você tem Zé Rafael. Poderia funcionar, apesar das várias mudanças. Só que é natural que a desconexão apareça quando você mexe no sistema e nas peças. Não à toa, o Palmeiras fez um primeiro tempo no qual ele teve só 25% da posse de bola, 75% da posse foi do Flamengo. O Flamengo tocou na bola dentro da grande área ofensiva 17 vezes, o Palmeiras só 2 vezes. 2 vezes. E aí, quando a gente fala em desconexão do time, para se ter uma ideia, o Flamengo conseguiu acertar 89% dos passes que tentou no primeiro tempo. O Palmeiras, 70%. Isso fica claro porque o time não está habituado a esse sistema, as peças não estão entrosadas, e jogando diante de um adversário muito perigoso, que já tem um entrosamento e vive uma boa fase, dentro da casa desse adversário. A receita, ela tinha tudo para dar errado, tendo em vista a escalação que foi colocada em campo e um momento ruim pedia algumas mudanças, mas talvez, creio eu, não tão drásticas diante de um desafio desse tamanho. No fim das contas, no primeiro tempo, o Flamengo perdeu o Cebolinha, que vinha sendo um dos principais nomes do time, colocou o Luiz Araújo teoricamente fora de posição, porque gosta de jogar mais do outro lado, e perdendo o Cebolinha, começou a criar um pouco menos, mas ainda assim o Palmeiras não tinha velocidade, não tinha transição, o Rony brigava sozinho pelas bolas no campo de ataque, não havia companhia, o próprio Rony não conseguia ganhar na velocidade dos zagueiros, não conseguia ganhar no corpo dos zagueiros, e o Palmeiras simplesmente jogou um jogo de defesa contra o ataque do Flamengo. Não à toa, o técnico Tite conseguiu colocar todo mundo à frente e largar só os 2 zagueiros atrás, porque o Palmeiras fazia uma linha de 4-5-1 ou 5-4-1 e deixava só o Rony isolado. Nesse caso, nem precisaria se preocupar em deixar 3 peças, por exemplo, cuidando do Rony. 2 peças já geram uma superioridade numérica. Melhor dizendo, já geram uma superioridade numérica. Então, o Flamengo conseguiu colocar 8 jogadores para atacar dentro do espaço, seja por fora, seja por dentro. E achou esse espaço em várias ocasiões. No primeiro tempo, acabou não conseguindo colocar a bola na rede, mas quem fica correndo atrás o tempo todo do resultado se desgasta muito mais do que quem está com a bola. Dito isso, no segundo tempo, o Flamengo não só fez 2-0, como poderia ter feito 4-0. E o cansaço ficou muito claro nesse time do Palmeiras já desconectado quando você observa os gols do Palmeiras, ou melhor, os gols do Flamengo. Um Flamengo que aos 11 minutos tem o Pulgar com liberdade para dar um passe para o Gerson, que em meio a 3 jogadores do Palmeiras não sofre um bote de frente para o gol, na intermediária, e consegue fazer um passe para o Luiz Araújo receber livre pela esquerda e soltar para o Pedro finalizar dentro da pequena área também livre. Quer dizer, uma jogada trabalhada por dentro, onde o Palmeiras tinha maioria de jogadores, sem sofrer um bote sequer, trabalhando de volante para meia, de meia para ponta, de ponta para centroavante. O cansaço bateu claramente para o Palmeiras não conseguir parar em momento algum e só observar em superioridade numérica toda essa jogada. Depois, aos 28 minutos, o Gustavo Gomes escancara o cansaço ao errar um passe com o Flamengo já se colocando mais atrás, mais no campo de defesa, sem pressão. Não havia ninguém pressionando o Gustavo Gomes. Ele para a bola, olha e solta a bola nos pés do Pedro. Mais ainda escancarado o cansaço, que o Pedro não acelera de primeiro contra-ataque. O Pedro ainda diminui o ritmo para ver quem passa. Percebe a passagem do De La Cruz, o De La Cruz recebe, solta para o Luiz e o Luiz finaliza com a zaga do Palmeiras correndo para trás, sendo que o Flamengo chega à frente da zaga do Palmeiras com o Luiz Araújo. Além disso, teve aos 32 minutos o Giai perdendo uma bola para o Luiz Araújo, ele avançando e batendo para uma defesaça do Everton, e aos 45 o Wesley cara a cara com o Everton prefere tentar o Gabigol, que passou da bola, do que finalizar. Poderia ter sido 4-0. Detalhe que ainda entraram no jogo Flaco, Lázaro, Menino, Mike e Dudu. E nada mudou. Dudu, no fim do jogo, vale destacar. E aí quando a gente observa justamente o número de finalizações do Flamengo, 19,
e a totalidade de toques na bola dentro da área em relação ao Palmeiras, que não passou de 6 toques dentro da área, o Flamengo passou de 25 toques dentro da área. Quando você olha para o momento em que o Flamengo resolve dar a bola ao Palmeiras um pouco para descansar depois do primeiro gol e não sofre nada, nenhuma jogada de perigo, isso mostra a desconexão, isso mostra a ausência de um sistema que esteja funcionando, isso mostra não só a pontaria nem aparece, né, porque pouco finalizou, mas a questão da individualidade técnica do Palmeiras muito, muito evidente, fraca, baixa, frágil, sem conseguir gerar nenhum tipo de jogada diante de um Flamengo organizado. E aí, a gente tem que destacar, tanto a postura quanto a bola jogada do Palmeiras não foi de um time que pretende disputar títulos na temporada. No momento em que o Palmeiras deveria crescer, mesmo sem o Estevão em campo, o Palmeiras baixou seu rendimento. Baixou em pontaria, baixou em criatividade e baixou também em eficácia defensiva, porque vem sofrendo gols atrás de gols, algo que não acontecia até pouco tempo atrás. Assim como não tem mais colocado bolas na rede, algo que acontecia até pouco tempo atrás. Os reforços chegaram e o time piorou. O Estevão saiu, é bem verdade, mas o Flamengo também perdeu o Cebolinha em meio ao jogo. O Estevão saiu, é bem verdade, mas o Palmeiras iniciou o jogo sem ele, podendo movimentar peças de uma maneira menos drástica para tentar ao menos ser mais perigoso. O que o Palmeiras fez diante do Flamengo era o que se imaginava, por exemplo, que um CRB faria dentro do Maracanã diante do Flamengo. Com todo o respeito ao CRB, ou talvez o Goiás faria diante do Flamengo no Maracanã. Buscar incessantemente se defender, não produzir nenhuma arma ofensiva e, além de tudo, não se defender bem. Dito isso, não há como dizer que o Palmeiras jogou com o espírito competitivo que poderia jogar. E além do espírito competitivo ausente, também faltou um sistema no qual os jogadores se sintam mais à vontade e também faltou toda a individualidade técnica que realmente vem faltando há algum tempo. Faltou tudo a um Palmeiras que, sem espírito competitivo, fez o seu pior jogo disparado no ano. Atlético Goianiense, Criciúma, Cuiabá, Fortaleza e Vitória. Para pegar os últimos 5 times que o Flamengo enfrentou, foram mais perigosos e foram mais seguros do que o Palmeiras diante do Flamengo no Maracanã. Isso não há dúvidas. Agora, resta saber qual vai ser a postura no Allianz Parque, diante de um Flamengo que só perdeu uma vez nesse ano por 2 gols de diferença. Foi para o Botafogo, lá atrás no primeiro semestre. No mais, outras 4 derrotas, todas por apenas 1 gol de diferença. Lembrando que 2 gols de diferença levam a decisão para os pênaltis. Ou seja, o Palmeiras vive sim, esse recado fica ao torcedor palmeirense, um momento terrível na temporada, no momento em que se esperava um crescimento do time, com a chegada de Felipe Anderson, com a chegada de Maurício, com a chegada de Giai. Perdeu o Estevão? Perdeu. Mas com as peças que tem, o Palmeiras poderia estar jogando muito melhor. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. O vídeo de hoje é sobre a derrota para o Flamengo no Maracanã. Uma derrota que encaminha bastante a classificação rubro-negra para a próxima fase e, portanto, a desclassificação do Palmeiras. Claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo. O que você achou do jogo, o que você viu das opções do técnico Abel Ferreira, o que poderia ter sido feito de diferente. Uma análise mais profunda em relação a possibilidades diferentes eu vou trazer num próximo vídeo aqui no canal. Maravilha? Fique à vontade para comentar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, clica no like, clica no hype, espalhe o vídeo para os amigos e bora falar de futebol.